trouxe uma daquelas listas que a gente ama e desconfia ao mesmo tempo. São 10 teorias de animação tão boas que parecem verdade e tão malucas que nem deveria existir. Tem personagem que foi trocado na maternidade, boneco de neve com poderes secretos e até vilão que talvez nem fosse tão vilão assim. Então já se prepara porque essa lista vai bugar a sua cabeça. E a primeira teoria da lista é sobre o universo de Hotel Transilvânia. Erika é a reencarnação da esposa de Drácula. Essa teoria aposta que a nova paixão de Drácula, a Erika, é na verdade a reencarnação da sua falecida esposa, Marta. E tudo gira em torno do famoso Tchan, aquele amor à primeira vista que, segundo o primeiro filme, só acontece uma única vez na vida. No caso da Mavis e do Johnny, a gente viu o Tchan acontecendo entre os dois lados, a gente viu aqueles olhinhos brilhando. Mas com a Erika e o Drácula, a gente só vê isso ocorrendo com o próprio vampiro. Só ele sente isso de cara. E a Erika, ela só corresponde tempo depois. Não é um pouco estranho? E também levanta aquela pergunta: por que o Drácula ele teve outro Tchan, sendo que só pode rolar ele uma única vez na vida? A teoria resolve isso dizendo que não é um novo Tchan, e sim o mesmo de antes. A alma de Marta estaria reencarnada na da Erika. Por isso que o Drácula ele sentiu aquela conexão tão forte. E isso ainda conversa com histórias clássicas do próprio personagem, como no romance de Bram Stoker, onde o amor perdido de Drácula volta à vida reencarnado. E no próprio Hotel Transilvânia temos diversas referências com o filme, então não seria tão improvável disso de acontecer. E para deixar tudo ainda mais simbólico, a Erika ela faz parte da família Van Helsing, que é inimiga dos vampiros. Tem muita gente que acredita que reencarnações ocorrem para quebrar alguma coisa, para quebrar um ciclo ou algo desse tipo. Então a reencarnação da Marta, justamente no corpo da Erika, que é uma Van Helsing, que é inimiga dos monstros, poderia ser o jeito do universo de unir os dois clãs e permitir que o Drácula ele também encerrasse esse ciclo de luto e Van Helsing também encerrar essa luta contra criaturas monstruosas. 2. Mirabel é a vela viva de Encanto. Muita gente já teorizou que a Mirabel é um milagre, mas essa aqui vai além. Ela seria a própria vela mágica, viva, que sustenta o encanto. Mesmo sem um dom visível, a Mirabel ela mostra o tempo todo que ela tem um papel muito especial. No final do filme, ela reconstrói a casita, ajuda a restaurar os dons da família e é a única que consegue se aproximar da vela mágica quando tudo está desmoronando. A casita protege ela enquanto os outros membros são jogados para fora. Isso reforça a ideia que ela é a herdeira espiritual da Abuela. E tem um detalhe simbólico forte nisso. A vela se apaga nas mãos da Mirabel, como se estivesse sendo passada toda a magia dela para ela mesma. Tanto que no fim do filme, a vela não reaparece mais como a casita. Por quê? Por que a vela não tá na mão da Abuela? Por que não ressurgiu ali na porta? Por que não mostrou em um dos quartos? E perante essa teoria, é porque a vela vive dentro da Mirabel. A magia passou a estar dentro dela. Durante a música solo da personagem, várias falas antecipam o que vai acontecer. Ela fala em erguer montes como Luísa, florescer como Isabela, curar mágoas, e é justamente isso que ela faz ao longo do filme, mesmo sem dom nenhum. E outro ponto importante, no início do filme, a vela reage com um vento leve na cerimônia da Mirabel, um possível sinal de que ela já estava sendo escolhida como sucessora da Abuela. E no fim, quem reconstrói tudo, lidera a família e recebe conhecimento da vila é ela. Inclusive, essa teoria fui eu que criei. Mirabel seria a vela viva, não só a magia de encanto. 3. A avó de Mulan salvou a China. Pode parecer loucura, mas essa teoria defende que quem salvou a China não foi a Mulan, foi a avó dela. E tem argumentos fortes para isso. Tudo começa quando a avó dá para Mulan o grilo da sorte, que seria o Grilli. Mas esse grilo mais atrapalha do que ajuda, tanto que é ele que faz com que ela não passe no teste da
casamenteira. E ele mesmo admite tempo depois que ele não dá sorte. Então por que a avó confiava tanto nele? Qual foi a intuição dela de pegar esse grilo em questão? Simples. Ela teve uma visão espiritual. A avó de Mulan é super conectada com o mundo espiritual e isso é extremamente visível. Ela vê coisas em sonhos e ouve os ancestrais. Ela sabia que a neta partiria e que tudo aquilo tinha um propósito maior. Tanto que quando a Mulan foge, a avó acorda assustada no momento, sem nem precisar checar o quarto dela. E logo depois ela pede ajuda aos ancestrais, os mesmos que ela tinha dito lá no começo, que não serviriam de nada. E aí vem a jogada de mestre. Como ela pediu a ajuda, isso fez com que o Mushu fosse despertado. Se ela não tivesse pedido ajuda, o Mushu não teria tentado acordar o dragão guerreiro, nem quebrado a estátua, nem tentado se tornar o protetor da Mulan. Tudo isso só aconteceu por causa da avó. E adivinha? O Grilli, o Mushu e a Mulan, eles têm o mesmo padrão. Eles são desajeitados, desacreditados e completamente fora do padrão daquilo que é estabelecido. O Grilli é um grilo que não dá sorte. O Mushu, ninguém valoriza ele ali no serviço dele. E a Mulan, ela desonrou a família dela quando não conseguiu passar no teste da casamenteira. Mas juntos, eles formam um trio perfeito que salva a China. E no segundo filme ainda tem um esforço maior. A avó diz que os espíritos avisaram que o Shang iria pedir a Mulan em casamento. Ou seja, ela não só tem visões, como também houve espíritos. Tá explicado, né? E essa teoria também é minha. 4. Encantado e Arthur são irmãos. Essa teoria diz que o príncipe encantado e o rei Arthur de Shrek III são na verdade irmãos por parte de pai. E por trás da disputa pelo trono de tão distante, existe uma grande conspiração familiar. E tudo começa com o mistério da origem do encantado. Ele é chamado de príncipe com muitas aspas, mas nunca é dito quem é o pai dele. Na verdade, ninguém chama ele de príncipe, né? A gente que associa, mas tudo bem. A teoria sugere que ele seria filho ilegítimo do antigo rei, fruto de um caso com a fada madrinha, que queria ser a rainha. E quando o rei ele engravidou a sua esposa legítima, nasceu Arthur, o herdeiro de sangue. Mas a fada madrinha, com medo de perder tudo, ela meio que acabou matando todo mundo, tanto o rei e a rainha. E fizeram com que o Arthur ficasse protegido disso. Então Arthur ele foi escondido longe da fada e criado longe do rei. Com o trono vago, quem assumiu foi a rainha Lilian, supostamente irmã do rei falecido, e seu marido Harold, que era um sapo transformado em homem pela própria fada madrinha. Sim, nessa teoria a rainha Lilian é a irmã desse falecido. Como pagamento de ter transformado Harold, ela exigiu que Fiona se casasse com o Encantado, garantindo assim que seu filho Encantado virasse rei. Tem alguns pontos que fortalecem demais essa teoria. O Arthur ele foi mandado para uma escola extremamente isolada e longe, como se estivessem protegendo ele. O rei Harold, em seu leito de morte, ele diz que há mais coisas sobre o trono do que nós mesmos sabemos sobre ele. O Encantado, ele insiste que o trono é dele por direito, mesmo sem ter um argumento oficial para isso. E fisicamente, o Encantado e o Arthur são extremamente semelhantes. Se a gente pegar uma fotinha dos dois, dá pra perceber que eles têm características físicas semelhantes. Não são idênticos, né? Mas tem uma semelhança sim. 5. A Beldan precisava de 4 almas. Essa teoria propõe que existia uma profecia no universo de Coraline e que Beldan, ou a outra mãe, só precisava se alimentar 4 vezes para alcançar a imortalidade. E mais, Coraline seria a peça da profecia, a única capaz de acabar com a bruxa de uma vez por todas. A teoria parte da ideia de que a Beldan ela tinha o poder de prever o futuro. Sim, igualzinho o Bruno Madrigal, só que uma versão bem dark. Ela criava bonecas idênticas para entregar para suas vítimas crianças, sendo que ela nunca tinha visto o rosto delas, o que sugere que ela teria visões com bastante premonição. E uma dessas visões ela poderia ter visto uma garota de cabelo azul que poderia acabar com tudo caso ela não conseguisse consumar as 4 almas. E por que
4 almas? Bom, os botões que ela costura têm 4 furos. E o número 4 na simbologia representa a consumação, propósito e imortalidade. Seriam essas 4 crianças que dariam a energia definitiva para que Belda se mantivesse nesse mundo e os seus poderes. Mas até onde sabemos, ela só conseguiu 3 vítimas, sendo a última a irmã da avó do Ive, pois a quarta seria a avó do Ive, mas ela não conseguiu conquistar a garota. A quarta, então, seria a Coraline, que seria a decisiva mesmo. Só que ela não aceitou o presente de bom agrado, né? A Coraline era bem esperta. Por isso, a Belda falhou. Tem outro detalhe forte. A avó do Ive sabia muito mais do que apresentava. Ela não alugava a casa para famílias com crianças, olhava com desconfiança para a boneca e ainda deixou a chave do portal fácil de encontrar. Parece que ela sabia que a Coraline ia fazer uma visitinha pro Palácio Cor-de-Rosa, hein? E que ela fazia parte da profecia. É por isso que ela deixou o neto entregar a boneca e ajudar no plano. Até o Ive parece saber mais do que mostra. Ele aparece na hora certa para salvar a Coraline, conhece o gato e evita o Castelo Cor-de-Rosa por medo das histórias que ouviu. Por fim, tem um momento que a Belda joga a Coraline atrás do espelho, onde estão as almas das crianças. Se ela realmente controlasse tudo, por que permitir que a protagonista descobrisse a verdade? Pode ser que a Belda estivesse tão desesperada pela sua quarta alma que apostou tudo nessa última manipulação. E incrivelmente, essa teoria também é minha. 6. Ernesto de la Cruz amava Amélia. A teoria aqui é que o grande vilão do filme, Ernesto de la Cruz, não matou Hector só por ambição ou inveja, mas também porque era apaixonado por Amélia, a esposa do amigo. Ernesto e Hector, eles eram amigos de longa data, tão próximos que a Amélia já os conhecia como dupla antes da jornada musical. Ela não foi com o Hector porque confiava no amigo, sabia que o Ernesto estaria com ele. Isso já mostra que o Ernesto ele convivia assim com a família e possivelmente tinha sentimentos pela Amélia desde sempre. No filme há uma cena em que a Amélia cruza com o Ernesto, que seria a cena do camarim, e ele acha ela super familiar. Pode parecer pouco, mas ali rola um clima esquisitinho. E quando eles cantam juntos no palco, parece que não é a primeira vez que dançam ou se apresentam lado a lado. A química é estranha demais para ser só fingimento. Além disso, em um trecho de um dos seus filmes, quando Miguel está assistindo, mostra ele tocando violão para uma moça, dizendo frases como siga o seu coração, que era o seu bordão, né? E também já tentou fechar os olhos e sentir a música? Será que essa cena é baseada nas vivências dele com a Amélia? Ou na inveja por ver Hector falando isso para ela? Afinal, ele colocou a cena do envenenamento em um dos seus filmes. Então não é impossível que ele tenha se inspirado em muitos momentos da sua vida para ganhar dinheiro em cima na atuação, né? Se for verdade, o crime contra o Hector não foi só pela música, mas também por ciúmes e frustração amorosa. Ernesto queria a carreira, as músicas e também a mulher do amigo. Novamente, essa teoria também é minha. 7. Violeta não é filha do Senhor Incrível. Essa teoria afirma que Violeta não é filha do Beto, mas sim resultado de uma traição da Helena com um amigo antigo, o Zé, aquele cara com quem ela fala ao telefone e que empresta um jato para ela. Uma das coisas que sustenta a teoria são as diferenças físicas. Violeta tem cabelo preto, olheiras e um ar um pouco mais sombrio, enquanto o resto da família tem traços mais claros e agitados. Até o poder dela é totalmente diferente dos demais. Enquanto a família tem habilidades físicas, força, elasticidade, velocidade, ela tem poderes psíquicos, campos de força e invisibilidade. A teoria sugere que durante uma fase difícil do casamento, com brigas e mentiras do Beto, Helena teria se aproximado do Zé, com quem já teve uma história no passado, e acabou engravidando. Por segurança e também com medo da reação do Beto, que é extremamente pavio curto, ela nunca contou sobre isso. E um detalhe que reforça
Quando a Helena liga pro Zé e diz: "Você me deve um favor?", ele empresta um jato gigante sem questionar. O favor seria justamente guardar o segredo da paternidade da Violeta, e o jato seria a retribuição. Além disso, em uma cena deletada do filme, o Zé iria pilotar o jato, junto com a Mulher Elástica até a Ilha do Síndrome, e ele se sacrificaria no final com as crianças. E se fosse verdade, daria um peso maior a essa teoria, principalmente porque ele estaria salvando a sua própria filha, né? 8. Anastácia é filha do rei. Essa teoria ousada sugere que Anastácia, a meia-irmã da Cinderela, é na verdade filha biológica do rei, o pai do príncipe encantado. Ou seja, ela seria irmã do príncipe encantado e cunhada da Cinderela. Loucura? Bastante. Mas segura essa. No terceiro filme, Cinderela 3, Uma Volta no Tempo, o rei ele diz que simpatizou bastante com a Anastácia, porque ela o fazia lembrar da sua falecida esposa, que também era ruiva e péssima dançarina. A semelhança é visível no retrato da rainha, e é aí que começa a suspeita. A teoria diz que a Lady Tremaine teria sequestrado a filha do rei, quando o reino ele estava vulnerável. Parece exagero? Nem tanto. A mãe Gothel roubou a Rapunzel, o Flynn rouba coroas. Por que a madrasta da Cinderela não poderia ter raptado uma criança? Principalmente uma princesa. Isso explicaria porque a Anastácia não tem nada a ver com a sua família. Ela é bondosa, é sensível e ela também não se parece fisicamente com a mãe e nem com a irmã Drizella, e demonstra empatia até nos piores momentos. Além disso, em Cinderela 2, ela se apaixona por um padeiro, mostrando que busca o amor verdadeiro e não um status. Segundo essa teoria, a Lady Tremaine sempre quis estar na realeza, mas por não poder revelar o sequestro, a única chance de se aproximar na nobreza seria casando a Anastácia com o príncipe encantado. Mesmo que, ironicamente, isso fosse um casamento entre irmãos. 9. Miriam é filha do Linguini. Essa teoria conecta dois mundos diferentes da Pixar, o da cozinha caótica de Ratatouille com a euforia adolescente de Red, Crescer uma Fera. A pergunta é, Miriam, a melhor amiga da May, seria filha do Linguini e da Colette? Visualmente, a teoria ganha força. A Miriam, ela tem o mesmo tipo físico do Linguini. Alta, magrela, um pouquinho dentuça, com aquele nariz bem marcante. O cabelo dela, castanho claro, parece uma mistura perfeita do ruivo do Linguini com um tom escuro da Colette. E a touquinha que ela sempre usa? Lembra o chapéu de chefe do pai, né? Na personalidade, a Miriam parece ter herdado o melhor dos dois. O carisma atrapalhado do Linguini, a atitude firme da Colette, e ela é uma das primeiras a apoiar a May quando ela vira o panda vermelho. E cá entre nós, para quem viveu com um rato cozinheiro dentro de um chapéu, um panda gigante é só mais uma terça-feira. Um momento que fortalece ainda mais a teoria é quando a Miriam comenta que os pais deixaram ela ir ao show do Fortal. Isso sugere que os pais dela são mais liberais e de boa, algo que bate muito com o estilo do Linguini e da Colette, ainda mais depois de abrirem um restaurante de sucesso e construírem uma vida mais alternativa. 10. Olaf tem um poder secreto da memória da água. Essa teoria diz que o Olaf, além de ser fofo e hilário, tem um poder bem especial. Ele acessa memórias do passado através da água que compõe o seu corpo. É isso mesmo! O Olaf seria um tipo de pendrive gelado de lembranças do mundo. E tudo começa com a frase dele em Frozen 2. A água tem memória. Ele não só joga essa frase no ar, ele realmente parece saber coisas que não poderia saber. Como ele conhece curiosidades super específicas ou até detalhes de outros filmes,
do estúdio, sendo que ele vive trancado em Arendelle. E a teoria explica: a água já passou por vários lugares antes de virar neve e carrega informações por onde passou. Como a Elsa criou o Olaf num momento super emocional, lembrando da infância com a Anna, ele teria nascido com essa carga de memória ativada e ele seria uma criação única, ligada a uma lembrança intensa e cheia de sentimentos. Isso explicaria porque o Olaf diz coisas aleatórias como tartarugas respiram pelo traseiro ou solta o nome tipo Samantha do nada. São fragmentos de memória da água que surgem espontaneamente. Inclusive, no curta, Olaf apresenta, ele narra histórias de Aladdin, Rei Leão, Moana e até detalhes que não aparecem nos filmes originais, né? Como a mãe da Ariel colecionando objetos humanos. Como que ele sabe disso, sendo que nem a gente sabia? Se a água que forma o Olaf já passou por oceanos, florestas e ilhas mágicas, ela poderia ter visto tudo isso acontecendo. E essas informações agora estão congeladas dentro dele, literalmente, e vão derretendo com o tempo. É por isso que ele sabe tantas curiosidades interessantes. Esse cara é louco! E aí? Qual é a sua teoria favorita? Gostou dessa lista? Não gostou? Se caso quiser desmentir ou acrescentar mais alguma coisa, pode se sentir à vontade nos comentários. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal falando sobre filmes de animação. Essas foram 10 teorias incríveis, mas cada uma delas já tem um vídeo completo aqui no canal, com todos os detalhes, com provas e até os furos. Eu fiz uma playlist especial com todas elas. Clica na tela para assistir e entender tudo. Então, até o próximo vídeo!